Boa noite a todos presentes, boa noite a todos os vereadores, boa noite ao diretor de secretaria, ao funcionário Bruno, e uma boa noite a todos que estão acompanhando mais uma sessão desta Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão ordinária, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em 9 de março de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Coutrin Guedes. Presente. Richa Silva Ferfolga Maguinho. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 49 de 2026, o senhor prefeito municipal solicita dilação de prazo para resposta ao ofício especial. Com o objetivo de prestar informações requeridas de forma completa e adequada, vem, por meio desse, solicitar dilação de prazo por mais 15 dias para a apresentação de resposta ao ofício especial que requer informações, providências e implementação da Lei Municipal 2994 de 2025. Aproveito o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. O comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Tenente-Coronel PM Luiz Gustavo Gotardo, tem a honra de convidá-los para a solenidade alusiva ao 47º aniversário da unidade, em 25 de março de 2026, às 10 horas, no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. Indicação 17 de 2026, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito que sejam tomadas providências para a limpeza e manutenção das calçadas e meio-fios do bairro Santa Lúcia, com corte do mato e aplicação de produto adequado para controle da vegetação. Indicação 18 de 2026, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito que sejam tomadas providências para a limpeza e manutenção das calçadas e meio-fios do bairro Santa Lúcia, com corte... Esse aqui é a outra, né? 17, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de realizar a substituição das lâmpadas de iluminação pública por lâmpadas de LED nos postos do bairro Santa Lúcia. Indicação 19, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja realizada a aquisição de uma roçadeira e um soprador destinados à manutenção da grama e do cemitério Parque dos Ipês. Indicação número 20 de 2026, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que sejam realizados reparos e melhorias no velório do cemitério Parque dos Ipês, incluindo a instalação de climatizadores, troca de lâmpadas e manutenção da geladeira existente no local. Indicação 021, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que sejam tomadas providências para a instalação de proteção ou cercamento adequado na estação de tratamento de esgoto do município, a fim de evitar a queda de animais no local. Indicação 022, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que regulamente, no âmbito do município de Caconde, a aplicação da Lei 18.397, de 2026, do Estado de São Paulo, a qual autoriza o sepultamento de cães e gatos em jazigos familiares. Indicação 23 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de providenciar a pavimentação asfáltica para o prolongamento da rua Carlos Gomes, Rua do Sapo. Indicação 024, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito a necessidade de melhorias para as estradas do bairro São Gonçalo, zona rural, manutenção e colocação de cascalho, limpeza das cacimbas já existentes e fazer outras mais, se possível. Indicação 025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito a necessidade de manutenção urgente das estradas do bairro rural Bocaina de Baixo, começo da estrada sentido Beira Rio, antes da ponte entrar sentido Alemão.
Indicação 026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito sugestões a serem adotadas na estação de tratamento de esgoto a fim de se evitar a morte de animais que caem no local. Indicação 027, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja feita uma campanha ampla sobre a atenção no trânsito, se possível, além das redes sociais, e que seja divulgado nas escolas. Indicação 028, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito a necessidade de colocação de placas informativas de proibido jogar lixo nos córregos da nossa cidade, em especial no córrego São Miguel. Indicação 029, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito, mais uma vez, que sejam colocados redutores de velocidade na Avenida Sampaio Vidal. Indicação 030, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao Executivo a manutenção, tapa-buracos e reconstrução das calçadas da Rua São Pedro e seu prolongamento, no bairro dos Estados. Indicação 031, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito manutenção, tapa-buracos e fazer meio-fio nas calçadas do prolongamento da Rua Elpidio Bernardes Ferreira, proximidades dos números 320 e 332, no bairro São José. Indicação 032, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito a manutenção e tapa-buracos urgente no bairro Jardim Alvorada, principalmente na Rua Dalva Aiello e suas proximidades. Requerimento 6 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o funcionamento da estação de tratamento de esgoto. Caminho referido requerimento para a Comissão de Justiça. Requerimento 7 de 2026, também de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre disponibilização de uniformes escolares. Caminho referido requerimento também para a Comissão de Justiça. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos se reunir dia 11, quarta-feira, 9 horas. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça, quarta-feira, às 9 horas. Então, ficam designadas as duas comissões em conjunto, no dia 11, a partir das 9 horas da manhã, nesta Câmara Municipal. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo inscritos, nesse momento passaremos à entrega da Lei 3007/2025, que declara de utilidade pública o grupo NUPEAC. Convido o senhor Rodrigo Ribeiro Custódio, coordenador do grupo NUPEAC, para que adentre o plenário, e convido também o vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, autor do projeto aprovado por unanimidade nesta casa, para que faça a entrega da referida lei. Concedo a palavra ao Rodrigo. Alô, alô. Boa noite a todas as pessoas presentes, boa noite às pessoas que estão acompanhando aí pelas redes sociais. Peço a licença para me apresentar. Sou Rodrigo Ribeiro, atual coordenador do Núcleo de Pesquisa e Ação em Arte Comunitária, conhecido como NUPEAC. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores presentes, em especial o Davi, presidente aqui da Câmara,
especialmente também o Richard Maguin, né, que com muita luta sempre acompanha o NUPEAC, né, as questões, os movimentos sociais e culturais aqui da cidade. Muito obrigado, Maguin, pela participação e pelo apoio, né, no NUPEAC. Gostaria também, né, de agradecer às autoridades que contribuem com o NUPEAC aqui na cidade, né, especialmente Alderli, Ediane, do Departamento de Assistência Social, Rosana, do Departamento de Educação e Cultura, e demais autoridades aqui da cidade que colaboram com o NUPEAC. Eu fiz uma colinha aqui, gente, às vezes vou olhando aqui, tá bom? Bom, é uma grande honra, né, estar aqui hoje para receber esse título de utilidade pública, né, do NUPEAC. O NUPEAC, como todos sabem, já está aqui em Caconde há 17 anos, né, então, para a gente, realmente é um reconhecimento, né, válido pelo trabalho que o NUPEAC faz, desenvolve aqui, em arte e educação, em assistência social, né, em cultura, em lazer. Então, para a gente, esse reconhecimento é muito importante, né? E também ele pode abrir outras portas também de parcerias públicas, né, parcerias privadas, a partir dessa certificação. Então, gostaria de agradecer bastante, né, essa certificação e falar um pouco sobre o histórico do NUPEAC, né? O NUPEAC ele surgiu em 2009, começou aí com Elenir Rodrigues e Marjorie Serrano, né, na época da Casa de Cultura e Cidadania. Na época, elas davam aula lá, né, e elas tiveram uma ideia de ter um grupo independente da Casa de Cultura, justamente para, quando a Casa de Cultura acabasse, tivesse um núcleo, né, competente para manter as questões culturais na cidade. Então, agradecer imensamente, né, a Elenir Rodrigues e Marjorie Serrano, que começaram, né, toda essa luta, e a partir delas, tudo foi multiplicando, né? Então, surgiu o primeiro grupo, Teatro Popular Cara e Coragem. O Bruno fez parte desse grupo, Laís também está presente, né? Depois entrou Márcio, Aline, que estão aqui, Luísa, e um grupo foi criando outros grupos aqui na cidade. Depois, em 2013, a gente se constituiu juridicamente, né? Então, com estatuto, CNPJ, tudo certinho, justamente para participar, né, de editais culturais, participar de, enfim, outros projetos que pediam a formalização jurídica da instituição. Então, desde 2013, a gente está com o CNPJ ativo e em dia. E, ao longo desses 17 anos, né, esse mês a gente faz 17 anos de história, a gente tem trabalhado, né, com a missão de utilizar a arte, a cultura e a educação popular como ferramentas de transformação social aqui na cidade. A nossa atuação está dentro da linha do teatro, né, mais especificamente do teatro popular, teatro do oprimido. O teatro oprimido ele é baseado na pedagogia libertadora do Paulo Freire, né, e foi desenvolvida pelo Augusto Boal, então a gente trabalha com essas linhas aqui em Caconde. Com essas metodologias, a gente tem como objetivo principal, né, a formação artística cultural para a comunidade e os objetivos, né, específicos, né, que é incentivar o protagonismo juvenil, né, dar autonomia mesmo para a juventude aqui na cidade, desenvolver projetos, socioculturais e educativos, fortalecer a cultura popular e o acesso à arte e estimular a participação da comunidade nos processos culturais e sociais daqui. Bom, com essa trajetória, né, de 17 anos, a gente, pelo NUPEAC, realizou várias ações, né, várias atividades, tanto em Caconde como na região, né. Então, as principais eu vou listar aqui, mas a gente teve muitas ações aí durante esses 17 anos. A gente tem como uma das oficinas principais a oficina de multiplicadores, que é essa oficina que a gente, cada grupo forma novos grupos, né, de agentes culturais, de pessoas envolvidas na cultura, de cidadãos, né, conscientes. Então, a oficina de multiplicadores, a gente está desde o começo com ela. Oficina Viva Feliz, que é mais voltada para as crianças, né, então com formações lúdicas, brincadeiras, jogos, também desenvolvida aqui em Caconde. Mostras de teatro comunitário, Arte contra o Crack, né, foi um projeto que a gente, inclusive, foi para São Paulo, a convite de senadores, né, a convite de espaços culturais lá, para trabalhar também esse projeto por lá. Projeto Ação Criança, que foi reconhecido pela Fundação Itaú Unicef por 2 edições consecutivas, 2015 e 2017, né, em parceria com as escolas Cândido Lobo e Oscar Valdomiro Vasconcelos, na Barrânia, e foi um projeto muito importante, tanto para o NUPEAC quanto para as escolas, né, que aí a Fundação Itaú concedeu um prêmio para as 2 instituições, né, tanto para o NUPEAC quanto para as escolas. Então, as escolas, na época, conseguiram comprar equipamentos, materiais pedagógicos, didáticos, né, instrumentos musicais,
enfim, então foi um projeto bem importante também. Tivemos o projeto Retratos, de discussão de temas relevantes para a sociedade, como violência, como homofobia, né, intolerância religiosa, relações de opressão. Então, são projetos que a gente faz dentro do NUPEAC. Além do Levante Cultural, né, que são as mostras artísticas que a gente tem, também já realizada desde 2009, né, já realizamos aqui em Caconde, no bairro Cristais, Redentor, bairro São José, também em Divinolândia, né, Ribeirão de Santo Antônio, Campestrinho. Então, as atuações do NUPEAC são sempre feitas em parceria com a comunidade mesmo, né, com os espaços, principalmente escolas, com as prefeituras, com os departamentos. A gente se articula com a comunidade justamente para levar a arte em todos os territórios. Dá uma respiradinha, a gente fica tenso, né? Bom, mais recentemente, né, especificamente no ano de 2025, no ano passado, a gente começou o projeto Ponto de Cultura Lazinha Maciel, lá no bairro São José, também para fazer uma homenagem à Lazinha Maciel, que há muitas décadas, né, desenvolve o trabalho popular aqui, né, de teatro popular com as comunidades, e para homenageá-la, né, no momento que ela sai de Caconde, né, para trabalhar fora, a gente instituiu o Ponto de Cultura Lazinha Maciel. Faz um ano, né, que a gente está lá, a gente começou em março do ano passado, e em setembro a gente foi reconhecido também como ponto de cultura, né, a nível federal, né, pelo Ministério da Cultura. O certificado chegou agora em fevereiro também para a gente, então são meses que estão vindo as certificações para a gente, né? Veio a certificação do ponto de cultura no mês passado, a de utilidade pública agora, e a gente está tentando outras também, né? Aqui no município, certificação do CMDCA, certificação do CMAS, enfim, para a gente conseguir todas essas certificações possíveis, né? E no Ponto de Cultura Lazinha Maciel, a gente desenvolve, né, os projetos culturais, né, incluindo a oficina de multiplicadores, que eu já mencionei, oficina Viva Feliz, né, que são oficinas de teatro, mas além do teatro a gente também trabalha capoeira, maracatu, muay thai, atendimentos de primeiríssima infância, então crianças de 0 a 3 anos a gente atende, mulheres grávidas. Além das oficinas, né, frequentes, a gente tem encontros, né, formações, rodas de conversa, com a parceria também do coletivo feminista Não Me Calo, né, aqui representado pela Laís, né, com os cafés com as manas. O último, inclusive, foi na semana passada e teve casa cheia, né, a gente ficou muito feliz, né, com a casa realmente cheia ali de gente participando, né. Além de cineclube, evento cultural, sarau, então a gente está movimentando o bairro São José, né, na Casa da Sopa, justamente com esse projeto Ponto de Cultura Lazinha Maciel, trazendo mesmo vida ao espaço. A gente está no processo de reforma lá também, então sempre a gente está fazendo essas campanhas de arrecadar fundos, arrecadar materiais, mão de obra para auxílio, né, na reforma. Então a gente está atualmente sediado no bairro São José, por meio do Ponto de Cultura Lazinha Maciel. Bom, para não estender muito, né, quero agradecer a todos os participantes do NUPEAC, né, desde os fundadores, os que já participaram, né, agradecer o Bruno, aí, que ficou muitos anos com a gente, hoje trabalha aqui na Câmara, e tantos outros, né, que passaram, né. Então, tem multiplicadores de teatro hoje, até trabalhando internacionalmente, né, a exemplo do Isaac Martins, que foi membro do NUPEAC, está indo para a Alemanha, né, fazer sua arte lá, ele é da música, né, da música erudita. Sabrina Paiva, Rodrigo Garcia, tantos outros nomes aí que passaram, né, que hoje são professores, são artistas, são gestores, enfim. Então, o NUPEAC tem essa função mesmo de formar cidadãos, formar profissionais, né, e levar mesmo à frente a luta, né, da arte e da cultura. Gostaria de também agradecer os parceiros institucionais, né, todas as escolas parceiras, todos os departamentos parceiros, a comunidade que sempre acreditou, né, no nosso trabalho, e a Câmara, que, né, que sempre, quando a gente precisa, abre aqui o espaço para voz, abre o espaço para participação, para diálogo, e que hoje concedeu para a gente esse título muito importante para a nossa trajetória. E só para encerrar aqui, receber o título da utilidade pública fortalece ainda mais a nossa responsabilidade de continuar trabalhando pela cultura, pela educação e pelo desenvolvimento social e comunitário. Seguiremos firmes, acreditando que a arte pode transformar realidades, fortalecer comunidades e construir novos caminhos para o futuro. Eu peço para que vocês, né, todos que não sigam o NUPEAC nas redes sociais, sigam a gente lá,
no PEAC Oficial, né, é o Instagram e o Facebook, e Ponto de Cultura Lazinha Maciel, Lazinha com S, tudo minúsculo e junto, é o nosso outro Instagram específico do projeto. Muito obrigado a todos, obrigado pelo reconhecimento. Palavra livre aos vereadores. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, primeiro agradecer aos colegas todos que votaram na justa homenagem e justa consideração de utilidade pública ao NUPEAC, que eu propus no ano passado. Do ponto de vista formal, ela cumpre todos os requisitos da legislação nossa, né, que ampara a utilidade pública, ou seja, existe uma organização de pé, é um CNPJ ativo, contabilidade, existe reuniões, atas. Isso tudo é verdade, pois o histórico relatado agora pelo Rodrigo demonstra isso, né? É muito bem organizado. Todos os passos dados são devidamente certificados, isso demonstra a longevidade do grupo. Então, desse ponto de vista formal, era mais do que fácil entender que era possível conceder a utilidade pública. Do ponto de vista, digamos, material, do ponto de vista de relevância pública, do ponto de vista da atuação diante da realidade, né, da cidade, ou seja, da vida das pessoas, que é o mais importante, ganha mais relevância ainda, dado o histórico deles aqui na cidade. E o histórico, ele ganha mais relevância ainda se considerar o contexto, que é a grande luta histórica deles, porque, basicamente, o que foi relatado é de tamanha importância, na realidade, de transformação social da vida deles e das pessoas a quem eles atendem, mas é necessário colocar o contexto de que, basicamente, eles remam contra a maré. Ao longo dessa história, com poucas parcerias institucionais, vamos dizer assim, no âmbito municipal, no sentido de que, na pasta onde eles trabalham, ou seja, a cultura, assistência social, são pastas que, no caso da cultura, a gente conhece a dificuldade que é orçamentária e a luta pela transformação e a abertura e investimento desses grupos. E eles são prova viva disso. Se a gente hoje reivindica e solicita e briga e tenta reconhecer grupos da cidade, ou até mesmo a nossa memória das pessoas que já passaram pela cidade e ajudaram a transformar ela do que a gente é hoje, a gente também tinha que olhar com maior cuidado pessoas que estão vivas e trabalhando hoje para construir o presente, que no caso é eles. Porque não adianta depois, daqui a um tempo, eventualmente isso se finde ou acabe, e a gente fala, olha, lembra quando existia um grupo assim, assim, assado, que trabalhava assim, assim, assado, por pessoas. Então, a grande relevância do reconhecimento da utilidade pública é que, de fato, são úteis para a comunidade. Eles estão onde o poder público, muitas vezes, não está. Basicamente, a maioria das vezes. Eles estão nos bairros mais longe do centro, trabalhando com pessoas que, muitas vezes, não são assistidas por programas sociais do município ou de qualquer outro do Estado ou do Federal. Estão tratando sobre temas de extrema importância, inclusive no momento atual, com índices, inclusive no município, de feminicídio, de abuso de criança, de todas as desgraceiras do mundo atual. Quem trabalha com esse público é eles. Eles estiveram aqui, na Câmara, trabalhando com a nossa querida Ivani, inclusive, um semestre todo, trabalhando sobre vários temas relacionados às mulheres. E eu fico feliz que, recentemente, agora, sob essa gestão, de uma certa maneira,
estão trabalhando na área da assistência social, e dentre outras coisas, que, volta a dizer, é possível ampliar as parcerias. Então, naquele ponto que a gente sempre defende, presidente, que o investimento, o dinheiro, as coisas devem ficar no município, deve porque no município tem gente preparada, boa e competente, que trabalha sério ao longo do tempo, que tem uma repercussão social importante. Eu já participei com eles em atividade da consciência negra na Barrânia, em todos os bairros da cidade, com atividades incríveis e com parcerias, e com dinheiro do bolso, inclusive deles, para fazer algumas coisas, porque o poder público dava alguma ajuda, mas muito pouca. Já tive com eles na consciência também do ano passado ou retrasado, na Casa de Cultura, que foi reativada para que acontecesse aquele evento, através da captação do dinheiro dos programas federais. Enfim, o que eu quero dizer é necessário que o orçamento da cidade compreenda grupos que têm história, documentação, como eles. E mais, só não tem sede, porque a última sede que eles tinham foi retirada deles à força. Inclusive, foi desse caso, justamente com eles, que nasceu uma reivindicação histórica de 17 anos, que era a criação do Conselho de Cultura, que é movimento deles. Eu fico falando aqui que participei, mas quem deve ser reconhecido são eles e toda a história. A dona Lazinha e todo mundo que participa disso. E até hoje não foi colocada uma sede para eles. A sede que eles utilizam hoje é uma parceria privada que eles têm. Que, inclusive, vereadores e todo mundo que puder estar ouvindo, colaborem na vaquinha deles para construir e reformar o local da sede, que é a antiga Casa da Sopa, que é onde hoje, inclusive, atua com um monte de criança lá no bairro São José, com dinheiro próprio e de doações. Se não pode investir lá o poder público, pela questão da privada, que o poder público, como já fez parceria com um monte de associação da cidade, dê uma sede a eles, conceda o espaço para que possam captar recursos federais, estaduais e municipais, porque é uma área que precisa e deve ser investida. E eles precisam de uma sede, e a gente concede sede para um monte de outras associações que são importantes. A gente investe em associações que nem sede tem no município. Volto a dizer, a do esporte não tem sede, ela recebe um dinheiro gigantesco no município. A sede deles é o próprio logrador municipal, ou seja, o ginásio esporte, todas as escolas, e de acordo com a legislação, eles têm que ter sede. Então, ou seja, se não tem sede, concede uma sede, se não tem sede, concede o equipamento e o investimento, porque tem associação na cidade que recebe sem a sede. Então, por que não consegue ajudar um grupo que merece, pelo histórico que tem, e é da cidade, e multiplica pessoas formais, estudantes, e pessoas e famílias que... O grande lance deles e o grande ganho é que não é um grupo de 10 pessoas que está aqui representado, ou tantos outros que passaram durante um longo período. É as mães, as crianças e os pais que estão junto com eles fazendo todas as atividades de todos os jeitos possíveis e impossíveis para manter de pé. Já fui em festa deles lá no bairro dos Cristais, que eles faziam parceria também, lotava de gente para arrecadar fundos. Ou seja, até quando a gente vai manter sob a invisibilidade um grupo que merece, não só pela questão de proximidade, mas pela história. É isso que a gente está tratando aqui. Então, o tema deles está dentro de uma pauta importante do município, que ela é renegada ao longo de sua história, que agora, com a utilidade pública e essa parceria institucional que tem rolado com o Poder Executivo e agora com o Poder Legislativo, ela dê as condições necessárias para que eles possam trabalhar e seguir o rumo deles, para não ficar falando, porra, o poder público não ajuda, ou só sob a gestão de tal fulano foi para frente. Não tem que ter isso, as pessoas têm que tomar o rumo, e se tomar rumo, se tiver parceria. E concluo, presidente, que eles estão inseridos, e para que aconteça tudo, eles estão dentro, e eles precisam, assim como tantos outros grupos, de colocar de pé o plano de cultura do município, o fundo de cultura do município,
que é o conjunto de coisas formais, ou seja, legislações que garante os repasses em nível estadual, federal e municipal, inclusive via emendas impositivas que agora a gente tem direito para o setor de cultura. Então, assim, vejam que de uma associação a gente consegue compreender uma lacuna gigantesca de investimentos e de atenção de um espaço necessário que eles ocupam na cidade. Se a prefeitura, ou se eles não gostam do grupo, sei lá o que for, o fato é, no lugar deles, não há ninguém que faça esse trabalho. E que bom que exista um grupo que faça esse trabalho, que é levar a consciência crítica através da arte em comunidade. Então, que a gente dê a valorização. Volto a dizer, nos 250 anos do município, a gente não teve nenhuma programação municipal de verdade. Em 250 anos da cidade, a gente não teve um investimento adequado em cultura, em folia de reis do município, nada. E como você faz isso? Você tem um grupo técnico que tenha experiência e expertise para fazer esse tipo de coisa em parceria com o município, de fazer edital, de criar programas, programação popular, o povão da nossa cidade curtir. Eles estão ramificados na cidade. Por que não utiliza? Então, veja, a gente tem uma tecnologia, isso aqui é uma tecnologia social, que consegue chegar nas pessoas, transformar e criar política pública. A prefeitura tem dentro da pasta da cultura, que é da educação, 3 ou 4 funcionários, ou seja, eles não têm condição de tocar a pasta. Estruturalmente falando, é um fracasso histórico, não só de gestão, histórico. Então, a única forma de tocar aquilo é desmembrando e fazendo parceria aqui. É simples de entender. Então, a homologação aqui da utilidade pública vai garantir o quê? O município e a Casa Legislativa, junto do Executivo com a sanção, reconhece que este grupo, pela sua história, merece investimento. Não havendo investimento e parceria daqui para frente, passa a ser uma omissão com atestado porque ele sancionou a lei. Vejam só. Então, o que eu estou falando aqui, e agora me encerro, presidente, tomei a liberdade e falei mais coisas que não sei se era para falar, mas é isso aí mesmo. Fico feliz por ajudá-los, no sentido de dar o espaço ser de vocês, porque a casa tem que ser aberta. O presidente, eu agradeço de novo aos colegas e que continuem com o trabalho. Espero que consigam caminhar e ter uma longevidade maior ainda. E estamos juntos sempre no sentido de fazer os enfrentamentos que são necessários para colocar o dedo nas grandes feridas, mas enaltecer a história e todo o trabalho em comunidade que é desenvolvido pelo Grupo NUPEA aqui no município. Então, viva a cultura popular de base, viva a história da nossa cidade, que precisa ser conhecida, e aqui são pessoas que estudam e sabem da história da cidade, está aqui. Existem teses e dissertações trabalhadas por esse grupo, e integrantes do grupo, que precisa ser disseminado pela cidade. O currículo escolar é falho ao não trabalhar adequadamente a história da cidade, e aqui temos pessoas qualificadas que podem ajudar a planejar isso. Enfim, é daí para mais. Mas é isso. Invistam na cultura. Vamos lutar aqui na casa para aumentar o percentual da cultura, que é muito baixa, 0,30%, 0,3%, se não me engano, dentro do total, porque isso vai resultar em parcerias e investimentos na cidade através de parcerias como essa. Então, viva o NUPEAC, viva a cultura popular, viva o Brasil. Palavra concedida. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, meus nobres colegas. Boa noite ao grupo maravilhoso que está aqui, que assiste em casa a sessão. A Suzy também, que está assistindo a gente. Boa noite, muito obrigada pela presença. Bom, parabéns à NUPEAC por esse trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo, pela conquista agora também. Já falo da Lazinha, né, que vocês falaram no espaço. Parabéns a ela também, que não está aqui, mas
com certeza está assistindo, queria parabenizá-la, dizer que a gente tem muito orgulho desse trabalho maravilhoso que ela faz, e vocês, então, né, com esse trabalho social que realmente não tem nem palavras, né? E a gente teve uma representação de vocês aqui pelo meu colega vereador Richard, maravilhosa representação, deu oportunidade até para a gente aqui que não conhece muita coisa, né, ter esse conhecimento sobre a importância desse grupo para a nossa cidade. Eu espero que seja só um começo para vocês conseguirem alcançar cada vez mais pessoas, porque o crescimento desse grupo é o crescimento social da nossa cidade, né? A gente está vivendo um momento crítico em várias questões, principalmente com crianças, adolescentes, e ter um grupo como vocês é maravilhoso, tomara que a nossa cidade valorize. Eu, como vereador, eu tenho certeza, em nome dos meus colegas aqui, com toda certeza que a gente puder fazer por vocês, né? Claro, encabeçado aí pelo Richard, que já mostrou que vocês, né, podem contar inteiramente com ele, com a gente, estamos juntos. Tá? Mudando o assunto, só queria contar para todos, né, que estou muito contente com as conquistas que a nossa cidade está conseguindo. Ah, tá. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Gostaria de exaltar o parlamentar Maguim pela iniciativa e na pessoa do meu grande amigo, irmão, a quem respeito muito pela trajetória na cultura, na arte, o Rodrigo Ribeiro, na pessoa dele, saúdo, cumprimento e exalto esse grupo excepcional. Me faz recordar Rui Barbosa, que escreveu: quando praticamos uma boa ação, não sabemos se os frutos são para hoje ou para quando. O caso é que, mesmo que demorem, eles são certos. Alguns plantam a couve para o prato de amanhã. Outros, a semente do carvalho para o abrigo do futuro. Estes cavam para si mesmos, aqueles lavram para o seu país, para o progresso da sua gente, para o benefício do gênero humano. É o que vocês fazem. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveito também essa sessão para parabenizar todos vocês. O Rodrigo, parabéns pela iniciativa. Parabéns a vocês porque acreditaram, né? Desde quando começou, e sempre quando acontece certos grupos, e eu um exemplo de alguma dupla caipira que a gente sonhasse que fosse para frente em Caconde, e parece que desanimam e não vai para frente. Então, vocês estão de parabéns, porque vocês conseguiram, tiveram fé, tiveram esperança, e os frutos estão aí. Eu parabenizo ao vereador Richard pela iniciativa de apresentar esse projeto de interesse público que esse grupo representa para a nossa cidade. Eu digo a vocês ainda que quando o homem, né, mas o grupo de vocês, quando trabalha honestamente e tem por princípio a vida, serão sempre enaltecidos e reconhecidos por seus semelhantes, que é o que aconteceu aqui hoje. Vocês foram reconhecidos pela sociedade e pela Câmara Municipal desta legislatura, que enaltecemos vocês e reconhecemos o quão importante esse grupo é para a nossa cidade. Continue assim, tenham sempre fé, tenham sempre esperança de que aos poucos vai melhorando.
Nós estamos aqui de portas abertas para ajudá-los no que for necessário, no que for preciso. Conte com essa Câmara de Vereadores. Tenho certeza também que com a Prefeitura, tenho certeza de que vai ajudá-los. E agora, com a aprovação da lei, vocês terão, né, recursos a receber, e com certeza. E parabenizo também aos membros que passaram pelo grupo e que estão representando nossa cidade até no exterior. Ó, quão importante esse grupo foi para a nossa sociedade, né? Então, é preciso que haja, era preciso que haveria realmente esse reconhecimento. Então, houve esse reconhecimento. Agora é lei, bola para frente. Parabéns a todos vocês. Parabéns, Rodrigo. Parabéns ao vereador da iniciativa deste projeto. Parabéns a todos os vereadores aqui, que foi uma aprovação por unanimidade, pelo reconhecimento, por tudo que vocês têm feito, e tenho certeza de que farão muito pela nossa sociedade. Parabéns. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Alô, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite mais uma vez. Agora, eu vou falar, me perdoem, ainda bem que o Richard me avisou, e interromper aí a hora da gente dar os parabéns para esse grupo tão importante para todos nós. Então, me desculpem, né, eu ter atropelado aí. Ansiedade e falta de experiência, mas aos poucos eu aprendo. É que eu estou ansiosa também para contar para todos sobre as conquistas da nossa cidade. Estou muito feliz que hoje estou vereadora, né, então para mim é novidade ainda, mas eu tive no centro de saúde conversando com o nosso diretor de saúde para ver como está o andamento dos recursos que a gente tem recebido dos deputados aos quais a gente representa, né? E eu estou feliz porque a gente conseguiu uma ambulância, né, uma benfeitoria aí do deputado ao qual eu represento, que é o deputado estadual Barros Munhoz, e a gente conseguiu também um carro, né, para o setor saúde. Então, eu tive até o centro de saúde para falar com o diretor de saúde como é que estava o andamento, que a gente sempre tem naquela expectativa, vai demorar, a gente precisa tanto, né, para ajudar o setor de saúde, mas tive ótimas notícias. O Guilherme adiantou que os documentos para o carro já foram enviados semana passada, então já está em andamento para esse carro vir para a saúde o mais rápido possível, e a ambulância também, felizmente, essa semana agora, e já está enviando, né, que o prazo é até dia 10 de março para enviar os documentos, para poder ficar tudo ok e poder vir essa ambulância que vai vir no tipo A, com maca, toda equipada, que, segundo os motoristas, é a que mais precisa no momento. Ou seja, é maravilhoso para a nossa cidade, para o setor saúde, a gente receber, né, esses dois veículos, né, um carro e a ambulância, do deputado Barros Munhoz. E outra coisa também, para o setor saúde, que eu fiz questão de direcionar, né, para o setor de zoonoses, né? A gente vê, já trabalhei nas zoonoses, sei a importância que é ter um veículo para a gente poder trabalhar com a parte das zoonoses. Às vezes, muitas vezes, tem que ir atrás de animais, tem dificuldade, já está com os veículos lá, inclusive a que trabalha agora está bem precário, né? O Fiorino, está terrível a situação, mas, enfim, consegui com o deputado Jonas Donizete, né, uma emenda de 120 mil, que possibilitou, né, tá já nos trâmites para comprar uma caminhonete no valor de 120 mil, possivelmente uma montana, com a capota também, que precisa para fazer o transporte de alguns animais, de alguns instrumentos de trabalho, enfim. Então, são 3 conquistas aí que eu estou muito feliz. Humildemente, para mim, isso é muita coisa, porque eu nunca fui política, isso para mim é um motivo de comemorar e compartilhar com vocês essas três benfeitorias para a nossa cidade. Bom, é isso. Mudando de assunto rapidinho, hoje eu tive alguns comentários aí sobre um quase atropelamento, por coincidência, na Avenida Sampaio Vidal, que é a avenida onde eu moro. Acompanho que vira e mexe acontece alguns acidentes, felizmente não graves, né, alguns sinistros,
Mas, enfim, a gente se preocupa, como se preocupa na cidade inteira, que a gente está vendo reclamação no trânsito, em Caconde está complicado. Na Avenida Sampaio Vidal, como em outros, eu já pedi, inclusive, hoje, protocolei mais um pedido de redutor de velocidade. Se possível, semáforo, a gente sabe que a prefeitura não tem condição para fazer tanta coisa, mas, enfim, a gente pede quando for possível, né? Mas, mais do que isso, a gente pede sinalização, até o presidente também pediu para alguns locais, sinalização, inclusive foi refeita agora há pouco tempo na cidade, né? Mas sinalização, redutor de velocidade, talvez semáforo, enfim, todas essas partes estruturais, técnicas, mas mais do que isso, eu pedi hoje uma campanha para a prefeitura de conscientização, né, de atenção e diminuir velocidade no trânsito. Isso eu acho muito importante, inclusive vou fazer na rádio também, vou começar de novo a divulgar campanha de conscientização, porque mais do que essa parte física, né, dessa prevenção de acidentes, de cumprir legislação, a gente precisa de conscientização. Então, uso a palavra aqui também para lembrar a todos da importância da gente respeitar a vida, né? Diminuir velocidade, não dirigir com o celular na mão. A gente teve aí, alguns dias atrás, um atropelamento, num domingo, uma senhora de 88 anos, né, foi atropelada, e depois de alguns dias, ela veio a falecer por complicação. Então, assim, a gente não sabe, não estou julgando o motorista, né, vai ter processo, tudo, não estou julgando, não sei a situação, acredito que nem estava em velocidade alta, mas, enfim, são várias situações que podem vir a acarretar um acidente. Então, tudo isso a gente precisa, através, talvez, de uma campanha, né, que eu pedi para a prefeitura, uma campanha municipal, para a gente estar aí conscientizando cada vez mais as pessoas, se possível nas escolas também, dar atenção no trânsito, porque o fluxo está cada vez maior, tem cada vez mais carros, motos na nossa cidade, mas precisa ter esse respeito à vida e essa desaceleração na velocidade, né, e atenção. É isso. Muito obrigada. Boa noite. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Nossa, rapidinho. Só para informar que semana passada eu tinha falado sobre a lei do transporte que a gente aprovou. Durante a semana eu conversei de novo com o setor de educação e conseguiram avaliar todos os pedidos e tiveram bons resultados no sentido da concessão de bolsa. E, em breve, devem fazer algum tipo de postagem no site da prefeitura expondo algum prazo para a moçada que ficou faltando algum documento ou outro apresentar. Então, foi uma experiência positiva e a lei está sendo executada, o que eu fico realmente muito feliz com isso, porque, de fato, vai ajudar quem precisa e, pelo visto, bem superficial, pelo visto ela conseguiu ter a abrangência que precisava. Mas a gente vai aguardar a divulgação dos dados, tudo, e encaminhamento da resposta do requerimento que a gente mandou. E outra coisa, a lei de transporte foi uma que eu falei no começo da sessão do ano passado, e a gente conseguiu executar ele durante o ano passado, e agora está, na verdade, trabalhar, aprovar e executar esse ano. Na mesma oportunidade que eu tinha pegado a tribuna, eu tinha falado sobre a necessidade e também da possibilidade de trabalhar o tema dos funcionários, que era a questão da cesta, no sentido de temos um tema que não é tocado e a gente precisa trazer para cá para a gente debater ele. Ao longo do ano, e foi muito rápido, na verdade, bem depois da fala e da abrangência que tomou o assunto depois, o prefeito começou a mexer no assunto, que é uma coisa boa. A nossa função é justamente fazer o negócio movimentar. E aí fez pesquisa interna, pesquisa pública, fez algumas coisas. Os dados oficiais a gente não teve, de fato, em mãos, né, que é importante. Na sequência, até tive reuniões com o pessoal da prefeitura para tratar do tema. O prefeito, inclusive, a gente conversou sobre, era no sentido de que iria realmente enfrentar, ou seja qual decisão tomada, a gente vai tocar no assunto. Acho que realmente é uma necessidade do servidor que está defasado e tal. E aqui na Câmara,
a gente teve um embate com o prefeito, inclusive, que era aquela aprovação que a gente teve, de minha autoria, que era consulta pública, de maneira institucional, na qual os dados têm que ser abertos, a gente precisa fazer a segurança de quem manda as opiniões, enfim, resumindo, era algo que a gente ia, inclusive, testar, que era uma resolução minha na época de presidente, que era a consulta pública institucional, para servir na avaliação do programa atual e do que o servidor pensa. A gente aprovou aqui, abriu o prazo para cumprir, o presidente enviou o ofício para o prefeito descumpriu à época. Eu fiquei super revoltado, inclusive, porque era um descumprimento ilegal. Não quis publicar no diário, um feião, no final das contas. Mas serviu também para chamar a atenção dele, que, de novo, chamou a gente para conversar sobre o tema e tal. E fato é, nesse vai e volta, nesses embates, a coisa andou, e a prova disso é que essa lei que foi trazida para a Câmara. Eu digo andou porque o tema tá quente, né? E aí, como comissão, a gente vai reunir na quarta-feira para começar a trabalhar esse tema. Ele encaminhou algo voltado para Vale Alimentação e tal. E agora a gente precisa trabalhar esse tema. O que eu quero dizer é importante tocar nos assuntos. Essa que é a conclusão. O mérito é do prefeito, da equipe que trabalha e tal, mas a nossa função é escutar a vontade geral e compreender que existem temas que precisam ser melhorados, de alguma maneira. E aí a gente vai trabalhar qual é a melhor maneira. É isso que eu quero ressaltar. Então, 2 pontos que eram o transporte, que foi melhorado, e a questão da cesta ou vale, ou seja, do alimento do servidor, que precisava ser tocado, trabalhado, e agora a gente vai definir se, de fato, melhorou. Essa que é a definição que a gente vai concluir, né? Que acho que é isso que veio para cá. Mas fico satisfeito de que a gente precisa trabalhar as coisas. Agora vamos avaliar enquanto comissão. Não adianta nenhum juízo de valor com relação a isso, mas precisava ressaltar isso porque é importante a gente pensar nas coisas. Por fim, em uma linha muito rápida, a gente tem muitos assuntos da cidade, mas eu vou aproveitar que eles estão aqui hoje, o grupo, e está na minha mesa o ofício que eu encaminhei para o prefeito há um tempo e não foi respondido, e a gente já vai encaminhar um requerimento. Mas por que eu digo? Porque ele é bem grande mesmo. Isso aqui é um estudo que eu tinha feito e eu utilizei ele para provocar o prefeito. Então, se um dia a gente conseguir avançar, temos prova que partiu da cabeça de muita gente a provocação à prefeitura. E digo isso porque, em palavras muito simples, eu escrevi 18 folhas o porquê é inconstitucional a forma que a prefeitura, historicamente, trabalha o setor e a pasta da cultura. Provo por A mais B que eles estão errados. E por A mais B, digo que precisa ser mudado. E o próprio legislativo, inclusive eu, tenho culpa nisso. Uma menor culpa, lógico, porque não sou eu que faço o orçamento, mas também tem, porque a gente está aqui para votar o orçamento. Mas menor em relação a eles. Mas não vou tirar o meu da reta. Digo isso porque a gente fez um monte de coisa aqui para falar que a prefeitura investe pouco e investe mal na cultura. E por que cultura é importante? É isso que eu quero responder. É simples. Porque cultura, no final das contas, é uma coisa ordinária. É uma coisa do dia a dia. E se o dia a dia é composto por coisas que a gente faz, que a gente pensa, que a gente age, que a gente se expressa, ela é mais do que necessária para a gente viver. E se ela é mais necessária para a gente viver, com certeza ela é importante para a gente se sentir bem. Então, se temos algo que nos faz bem, e ela é ordinária, ou seja, todo mundo pode reproduzir, produzir, aprender, e se sentir importante nesse mundo que existe privilégios, ou seja, aqui a gente tem um espaço que é privilegiado, por que não abrir espaços para que pessoas que não têm espaços participem desses espaços de poder, de decisão? E, no mínimo, o sorriso é uma maneira de confronto. Então,
que a gente consiga investir em cultura, porque a gente está investindo em pessoas e pessoas merecem ser felizes. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos acompanha em casa, a todos do grupo no PEAC, aqui na pessoa do Rodrigo Ribeiro. Gostaria de parabenizá-lo, né, porque com o título de utilidade pública, né, ao vereador Maguinho pela autoria, né, pelo reconhecimento, e que vocês possam, assim, fazer esse trabalho social que vocês fazem, ampliar ao máximo, né, que mesmo assim, hoje, com poucos recursos, né, vocês fazem com o coração, né, e faz uma diferença gigante na vida das crianças e das famílias todas. Parabéns para vocês. Bom, a gente teve hoje o vereador Edson, né, o vereador Paulo e o Davizinho, que é o presidente, lá falando com o diretor Julierme, né, e ele nos adiantou um pouco das emendas, né, que vieram do deputado Caruso e do deputado federal Baleia Rossi o ano passado. Né, parte das emendas eles usaram para zerar a fila que estava represada, né, as cirurgias de quadril, né, de joelho, de fêmur, que tinha até final de 2024, né, a partir de 2025 já estão na sequência também. Né, a gente falou também dos recursos que ele mandou para os 2 carros, né, um que foi para Barrânia e outro que está usando aqui no município de Caconde. Acho que tem R$300 mil também que vai ser utilizado na saúde básica aqui do município, né, vai ser investido. Logo mais, essa emenda já está indicada também. Né, tivemos mais tarde um pouco com o Cristiano, né, falando da manutenção das estradas. A gente foi bastante questionado em alguns pontos que foi feito de forma mais rápida, né, nesse semana que passou. Porém, ele já nos disse que eles fizeram uma parte, agora fizeram o acabamento essa semana, que mostraram fotos, tudo dos trechos que o pessoal havia reclamado, né, que agora o pessoal, de fato, ficou contente com o trabalho, né, e falou que estão com 4 máquinas na linha de frente também, que são 2 terceirizadas, né, e 2 do município, e que, aonde ainda não chegou, eles vão tentar chegar o mais rápido possível, né, que o município é muito grande, mas eles estão se esforçando ao máximo, tá bom? Então, do mais é só isso, pessoal. Boa noite a todos e até mais. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público que está aqui, boa noite à minha amiga Suzy, que está aqui também. Quero dar os parabéns para vocês também aí do trabalho de vocês, da luta. Sei que não é fácil, né? Vocês estão firmes aí e estão conseguindo. Parabenizar também o Maguinho, que está toda a força aí, ele vai em cima mesmo e ajuda mesmo, sabe? Então, dá o parabéns para ele aí, pela força que ele dá. Quero falar também sobre as estradas, né? Que nem foram lá para a beira do rio, que nem o Dani estava falando, fizeram o trabalho lá, agora estão dando uma revisada, está ficando boa, né, as estradas. Também, aproveitando também, agradecer o Cristiano, o Alemão, que a gente tinha falado da Serra do Cigano, né? Eu fui lá, vi como que estava, não dava para passar carro, não dava. E eles mandaram a máquina lá agora, já está lá, acho que já faz uns 2 dias que já estão lá a esteira, porque lá é um lugar que, né, muito difícil acesso, e já estão lá, já trabalhando. Tinha também uma ponte lá na Boa Vista do Zane também, que tá bem ruim também. Fui lá ontem também, vi lá que ela está bem ruim mesmo, então eles já estão indo lá também para fazer a manutenção dessa ponte também. E falando de ponte, tem muitas outras pontes também que estão precisando de revisão, por isso tem nós aqui, alguns vereadores, que estamos indo lá na Defesa Civil para ver se consegue umas duelas, ponte de cimento, lá na Defesa Civil, e estamos aí dando andamento para ver se a gente consegue. Já mandamos, né, ofício para lá, conversamos com eles, já estava fazendo outra agenda lá para a gente estar lá também falando a respeito dessas pontes, para poder estar mudando essas pontes em alguns lugares, mas estamos lutando aí para ver se consegue. E na estrada da Santa Quitéria também, né, eu, Danilo, tivemos lá, né, já estava fazendo a Santa Quitéria também, tem um lugar lá que é água, né, morro é muito grande, a saída da água, onde a gente tem problema em vários lugares, para jogar essa água para dentro do sítio da pessoa, muitos não querem, muitos não, né, mas aí teve também lá, nesse lugar que
estava difícil lá para poder fazer. Teve o diretor do meio ambiente, o Anderson, que esteve lá com a gente, Silvano, né, do bar, e o Danilo, o Cristiano. Então, até o proprietário, acho que mora em Poste Caldas, teve aqui na prefeitura, então foi resolvido, fizeram lá, conversaram, então deu certo, né? Agradecer também, né, eles que esteve lá com a gente foi com eles lá e deu certo. Quero agradecer também o Guilherme pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Hoje a gente esteve junto, reunido lá, e agradecer os nossos deputados, Baleia Rossi, Caruso, que eles têm ajudado muito aqui em Caconde, muito, não só Caconde, como toda a região. Caconde, Barrânia, né? Ajuda o município inteiro. Então, agradecer imensamente eles, que eles têm nos ajudado demais. E logo está aí também chegando, né? Pelo Baleia Rossi também, o dinheiro de Baleia já está aí, a gente está correndo atrás de uma escavadeira que vai ajudar muito o município para fazer as cacimbas, para fazer, para limpar, né, os ribeirão. Então, essa máquina é muito importante para o nosso município, o tamanho que é o nosso município. É uma máquina muito que precisa, né? E a gente estamos indo no departamento para ver como que está o andamento, né? Para poder conseguir, para que venha logo essa máquina aí, para estar atendendo todos nós. E é isso aí. Estamos lutando, né? Fé em Deus e a gente consegue, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos os colegas dessa Casa Legislativa. Boa noite a todo o povo presente. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero falar sobre a ambulância também. No dia 3 de novembro, teve eu, o colega Edinho, no gabinete do Rogério Nogueira. E ele propôs mandar uma ambulância. Eu tive no cemitério em cima ali fazendo as indicações, o assessor dele ligou para mim falando que estaria mandando ambulância para nós também. Então, com essa da Beth seria 2. É isso. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiramente, queria dar os parabéns ao grupo no PEAC, né, pelo belo trabalho que tem feito na cidade de Caconde, através da cultura e da arte, agora também da assistência social. E parabéns aos colegas que voltamos à unanimidade para dar essa lei, o título, né? Título. E, na verdade, é uma alegria receber e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, que vocês vão ter acesso a recursos, aí vai vir o plano de trabalho, a execução e, principalmente, né, a parte contábil, a parte legal, para poder, no outro ano, ser contemplado também. Como diz o nobre colega, não vão ter agora emendas impositivas, podemos indicar, mas tem que ter o plano de trabalho, a execução e a aprovação das contas. Porque eu já vi entidades ter que devolver o dinheiro da má execução. Então, fica aqui um conselho para vocês. Mas parabéns pelo trabalho que vem realizando ao longo desses anos, hein, aqui em Caconde. Senhor presidente, também tenho a alegria de informar
a todos, a população em geral, que a semana passada teve 2 indicações de emendas parlamentares no valor de 300 mil. Ou seja, uma indicação de recurso do deputado federal Marcos Pereira, de 150 mil para a saúde. E uma indicação de recurso do deputado estadual Gilmaci Santos, 150 mil para a saúde também. Então, logo, já vai estar disponível para apresentar a demanda, né, os projetos, plano de trabalho, para que o dinheiro seja liberado. E eu quero agradecer ao meu amigo, né, ao assessor parlamentar do deputado Gilmaci Santos, que é o Paulo Oleriete, de Divinolândia. Ele também é coordenador regional do Republicanos. Então, o empenho dele, o trabalho dele, foi fundamental para a liberação desses 300 mil que vai vir para a saúde de Caconde. É só isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente, permita-me mais uma vez a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, nobres colegas vereadores. Muito boa noite a esse público maravilhoso, brilhante, que hoje nos honra com as suas presenças. E muito boa noite também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. E boa noite ao João Paulo, eficientíssimo nesta casa, relevantes serviços prestados em todas as legislaturas, é preciso dizê-lo, é preciso reconhecer. Muito boa noite também ao Bruno, sempre exalto o Bruno como um grande profissional, que merece não só o nosso respeito, mas também aplausos. Por fim, gostaria de corroborar as palavras do nobre vereador Totti, fazendo das palavras dele as minhas, em relação ao deputado estadual Gilmaci Santos e ao deputado federal Marcos Pereira. Há pouco eu dizia que o grande águia de Aia, Rui Barbosa, afirmara em determinado momento que, quando praticamos uma ação boa, não sabemos se é para hoje ou para quando. O caso é que os frutos podem demorar, mas são certos. E esses 300 mil dos quais o Totti falou há pouco, 150 de um deputado, 150 do outro, ambos indicaram para a saúde do município, vem de um trabalho feito lá atrás. Eu me lembro que, em maio do ano passado, nós estivemos em Vargem Grande do Sul, convidados pelo prefeito Celso Ribeiro. Houve um evento na chácara do prefeito, estavam lá vários prefeitos da região toda, vereadores, né? E estavam lá o deputado Gilmaci e o deputado Marcos Pereira. Foi o nosso primeiro contato com o Marcos. E lá fizemos a nossa reivindicação. Demorou, mas os frutos estão aí e outros muitos virão. Então, vale a pena realmente pensar grande, pensar no nosso município como um todo, colocando-nos como instrumentos do bem, mas isto só é possível quando nós nos tornamos, não só aqui na Câmara, mas em qualquer parte, soldados de Cristo Jesus, como está na camisa do nobre vereador Danilo Cipollini. E assim, então, haveremos de fazer a diferença. Sempre com muita humildade, porque o profeta Amós ressaltou, se eu não me engano, logo no primeiro capítulo, acho que versículo 4, se voares como a águia e construíres o teu ninho de poder entre as estrelas do céu, de lá eu te derribarei. Ou seja, toda
queda é precedida pelo orgulho e pela soberba. Por isso, Jesus, sendo o Senhor do planeta, porque há 4 bilhões e 500 milhões de anos, presidiu a sua formação geológica e oceanográfica. Entretanto, sendo Verbo feito carne, Deus feito homem para a nossa salvação, escolheu uma manjedoura. E o padre Vieira dizia que por isso que ele era grande, foi grande na sua humildade, humilde na sua grandeza. Vistamos, pois, sempre a túnica da humildade e Jesus nos abençoará. Muito boa noite. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos aqui presentes. No nome do Rodrigo, quero dar os parabéns a toda a equipe e dizer que pode contar com o vereador Edinho aqui para que der e vier. E também quero dizer aí sobre recurso do nosso deputado Baleia Rossi, federal, né? A respeito, eu acho que é de 400 a 500 mil sobre essa escavadeira, um sonho para a Prefeitura de Caconde, que nunca teve um maquinário numa altura dessa, que vai servir muito aí, acho que para o final do ano, meio do ano já está aí, já está em licitação, e também mais uma verba de 400 mil, onde envolve a saúde, que vai vir para a Santa Casa, no horário muito bom aí, que é inaugurar o centro cirúrgico nosso, que vai ajudar na cirurgia. E também do deputado Jorge Caruso, estadual, para a Santa Casa de 100 mil. Então, é uma ajuda aí para a saúde, num momento que ajuda muito aí, que a gente esteve conversando com a provedora da Santa Casa, a dona Ana, e ela falou para nós que estava precisando. E foi pedido ao deputado, o deputado imediatamente mandou o recurso para a Santa Casa. Então, dizer que dá os parabéns aí aos deputados nossos aí, o Baleia e o Caruso. E também quero dizer aqui sobre o plano de carreira. Eu estive na prefeitura essa semana, me informaram que no máximo 15 dias eles vão entrar em contato com o nosso vereador para passar o novo plano de carreira para nós ficar cientes do que está acontecendo. Então, acho que no máximo uns 15 dias a gente tem novidade. E também quero dar o parabéns aí para o Paulo Bianchetti, né? O Cauã e o Miltim sobre a higienização das praças municipais. Dizer que estão de parabéns. Obrigado. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite ao público que estão acompanhando a nossa sessão. Mais uma vez, parabenizo o grupo NUPEAC. Desejo a vocês felicidade, desejo a vocês que Deus ilumine os empreendimentos de vocês, para que vocês tenham sempre em mente realmente aquilo que vocês almejam, que é a nossa sociedade e, em especial, as nossas crianças que tanto precisam. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês. Dizer a vocês também, conforme disse o Danilo, o vereador Edinho, todos aqui, a respeito das verbas aí que a gente conseguiu junto aos deputados, mas hoje nós estivemos reunidos com o diretor da saúde, o Julierme, fiscalizando, ou seja, veio o dinheiro, então a gente queria saber onde foi gasto, aonde foi aplicado o dinheiro. Então, além da gente conseguir esses recursos junto aos deputados, mas nós também procuramos saber aonde foram aplicados, e onde o Danilo explicou, e o Julierme também explicou aonde foram gastos os recursos oriundos desses deputados. E, com certeza, mais recursos virão. Então, a gente sempre consegue, mas a gente também tem que procurar saber onde foi gasto, de que maneira foi gasto, aonde foi, então, para que a gente possa ter a certeza de que estão sendo muito bem utilizados. Dizer a vocês também que tem uma ação judicial que o hospital nosso aqui da Santa Casa entrou, o 100% SUS, e, graças a Deus, a juíza julgou procedente a ação, e isso é muito importante para a nossa cidade, para o Brasil, porque agora se torna jurisprudência. Por quê? Porque é uma das primeiras cidades a entrar e conseguiu ganho nessa ação.
Então, o advogado que é do Rio Grande do Sul está muito contente, não só pelo fato de ter sido vitorioso, né, vamos dizer assim, nessa ação, mas outros hospitais e outras santas casas já estão procurando para fazer o mesmo. Mas aqui da região, e principalmente do consórcio, né, do CONDERG, Caconde é a primeira. Então, parabéns aí ao hospital, à nossa Santa Casa, que tanto precisa desses recursos. A gente sabe que é uma ação demorada, mas foi, dentro de 1 ano, já foi julgado procedente em virtude da documentação apresentada e pelo serviço que a nossa Santa Casa vem prestando à nossa população e a toda a região. Então, parabéns à nossa provedora, dona Ana Lúcia, que vem desempenhando um grande trabalho para a nossa cidade. Dizer a vocês também que na próxima segunda-feira, na próxima sessão, o professor João Fernando Rico Cantarelli virá até esta Câmara para falar sobre o projeto Águia, que ele sonha em ter realmente esse projeto apresentado e aprovado, que eu acho que mais ou menos baseia com o que o grupo NUPEAC está realizando. Então, a gente vai ouvir aí o professor João Fernando, para que a gente possa se inteirar mais sobre esse projeto. Ontem, dia 8 de março, foi o Dia Internacional das Mulheres. Aproveito a oportunidade para desejar a todos vocês, as mulheres aqui, que Deus abençoe a todas as mulheres de Caconde, do distrito de Barrana, de todo o nosso município, de toda a nossa cidade, do mundo todo. E que a mulher mais importante do mundo, que ela abençoe as mulheres aqui da terra. Então, fica aí para todas as mulheres, parabéns a todas, e a gente sabe o quão difícil que é a situação que hoje a gente está vendo, de abuso, enfim, de todas as maldades que a gente está vendo. Então, por isso, eu sempre peço, em minhas orações, que a mulher mais importante do mundo abençoe as mulheres aqui da terra. Agradeço a presença de todos vocês mais uma vez, agradeço a todos os vereadores pelo empenho de vocês, pela dedicação, e como a gente tem conseguido, graças a Deus, muitos recursos junto aos deputados para a nossa cidade, e em especial o Departamento de Saúde, que tanto precisa, e que a gente precisa diminuir essas filas, que as pessoas não podem ficar esperando mais. Portanto, agradeço a vocês, vereadores, pelo empenho de todos, pelo trabalho que vem realizando, pelas indicações e pelo atendimento à nossa população, que sempre nos procura, e a gente está à disposição de todos. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.